começo do ano de 2010, em meio a uma grande polêmica de uma nova lei do Arizona que permitia que qualquer pessoa com ascendência latina pudesse ser abordada e interrogada a qualquer momento por qualquer autoridade para ver se ela estava ou não legalmente no país, essa imagem zoando a protagonista do desenho Dora Aventureira dividia a opinião dos internautas. Nela, a garota latina era mostrada com o rosto repleto de hematomas, com uma placa explicando que ela estava daquele jeito porque resistiu à prisão quando foi flagrada tentando atravessar ilegalmente a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Essa não! Pra você ter uma ideia da polêmica envolvendo essa foto, olha só a matéria publicada pelo jornal The Arizona Republic, que traz a opinião de um sociólogo sobre esse meme aparentemente inocente, que segundo ele, poderia servir como uma desculpa para as pessoas projetarem seus verdadeiros pensamentos preconceituosos contra os latinos. E o pior é que toda essa confusão envolvendo essa imagem levou muita gente a questionar a Nickelodeon sobre qual seria a verdadeira nacionalidade da Dora, se ela morava nos Estados Unidos e se estava legalmente no país. O que obrigou o porta-voz oficial dessa emissora a dar explicações, como podemos ver nessa matéria aqui da ABC News, onde ele diz que a Dora é apenas uma personagem animada e que no contexto da história ela mora dentro de um computador. Opa, mas é o que, gente? Como assim dentro do universo de Dora Aventureira todos vivem dentro de um PC? Eles seriam tipo Digimons? Se bem, né, que apareciam os cursores do nada na tela, clicando nos lugares, a Dora sempre ficava lá esperando a gente dar uma ação pra ela fazer algo, como se estivesse esperando o jogador apertar algum botão. Então sim, tudo nesse desenho funcionava como se a gente estivesse interagindo com o jogo. Haviam as missões, o mapa pra seguir e até mesmo o inimigo. Sendo assim, será que a gente pode considerar Dora Aventureira como a primeira gameplay do mundo? Bom, criado no começo dos anos 2000, o desenho animado Dora Aventureira definitivamente foi um fenômeno e alterou muito a forma como as animações para crianças eram produzidas nos Estados Unidos. Ela inaugurou a representatividade nesse tipo de programa, não só dando protagonismo para uma minoria, como também exaltando sua cultura e também se preocupou bastante em ser politicamente correta e militante, eliminando qualquer referência à violência e ensinando as crianças que elas poderiam evitar conflitos apenas dizendo não. Porém, para um desenho que prezava tanto em ser 100% correto, convenhamos que ter um vilão era algo meio perigoso. E falando nele, vocês viram ele por aí? O quê? Vocês viram um raposo? Onde? Oh não, vocês precisam me ajudar a deter o raposo. Digam, raposo não pegue, raposo não pegue. Puxa vida! Nós conseguimos parar o raposo! Obrigada pela ajuda! Pois é, por incrível que pareça, durante a produção do desenho, o raposo era algo que preocupava os executivos da Nickelodeon, que achavam que essa série não deveria trazer inimigos. Mas o fato é que ele foi mantido. Mas por quê, hein? E falando nisso, qual seria a lógica de uma raposa sempre estar perseguindo uma humana e um macaco? Se, segundo uma pesquisa rápida no Google, geralmente as suas presas são roedores, galinhas, coelhos e outros animaizinhos pequenos. Então, e se eu te contar que ele está no desenho e está sempre perseguindo a Dora, porque na verdade ela é uma coelha? Nossa! Confuso, né? Mas calma que logo você vai entender a lógica por trás desse desenho. Até porque hoje eu vou contar pra vocês a verdadeira história por trás da nossa aventureira. Nós iremos desenhar juntos todo o processo de produção desse desenho memorável, que sim, iniciou como uma versão coelha da Dora, que aliás não seria em desenho, mas sim em live action com pessoas fantasiadas, depois mudou pra uma garota padrão americana, até virar uma latina. Uma evolução que também aconteceu com seu amigo Botas, que nos episódios pilotos dessa série nem sequer tinha botas, e era um macaco completamente diferente. Aliás, você sabe como esse macaco e a Dora se conheceram? Pois é, hoje a gente também vai desvendar esse mistério. Legal! Então abram seus mapas aí, porque hoje nós iremos seguir o caminho para descobrir a verdade por trás desse desenho. Caminho esse que passa curiosamente pelos livros do Peter Rabbit, por aqueles jogos infantis antigos para computador e até mesmo pela Costa Rica. Peter Rabbit, jogos para PC e Costa Rica. Obrigado por ver o mapa comigo. E agora vamos lá, vamos descobrir a história por trás da Dora Aventureira. Ganha
Let's go! Nós vamos conseguir! Eu sei que conseguiremos! Chegar onde queremos! E tudo começou em dezembro de 1997, quando um grupo de executivos da Nickelodeon fizeram uma reunião interna para decidir quais seriam os novos projetos que eles iriam desenvolver para televisão. Vale destacar que até então, a maioria dos programas do canal surgiam de propostas de artistas que eles contratavam, mas só que naquele momento, eles não estavam muito satisfeitos com o resultado. Os pais estavam achando que as produções da Nick daquela época estavam ficando muito controversas. E o intuito dessa reunião foi dar oportunidades para o pessoal que já trabalhava lá propor ideias para programas mais, digamos, politicamente corretos. Eles queriam seguir a linha de conteúdos para crianças em idade pré-escolar no estilo de As Pistas de Blue e O Pequeno Urso, que eram séries que passavam lá na Nickelodeon dos Estados Unidos e tinham uma boa aceitação tanto das crianças quanto dos pais irresponsáveis. E tendo ideia do que eles queriam, um cara chamado Chris Gifford, que já atuava nos bastidores desse canal e que já tinha uma grande experiência nesse ramo de séries infantis, até porque ele já vinha atuando nelas desde os anos 80, quando protagonizou o seriado The Great Space Coaster, pensou no que os seus próprios filhos pequenos mais gostavam de fazer naquele momento, que no caso era jogar aqueles joguinhos de CD-ROMs para PC, como Pajama-san e Fred Fish, que eram joguinhos de aventura onde você tinha que ajudar a encontrar algo no cenário utilizando o cursor do mouse, para sugerir para Nickelodeon uma série infantil baseada nisso, já que tecnicamente esse era o mesmo conceito das Pistas de Blue, e eles poderiam colocar animaizinhos como protagonistas, assim como em Pequeno Urso. E essa ideia foi corroborada por uma mulher chamada Valerie Walsh, que naquela época ainda era tipo uma estagiária do canal. No caso, ela ainda estava estudando cinema e tinha entrado há pouco tempo na Nickelodeon, e que por sua vez também tinha uma ideia bem parecida com a do Chris, que era uma espécie de Pistas de Blue, mas protagonizada por uma garota. E vendo que dessas duas séries em conjunto poderia sair algo, os chefões da Nick determinaram que os dois trabalhassem juntos e desenvolvessem um novo sucesso pro canal. E foi o que eles fizeram. Como a ideia a princípio era ter animais para remeter ao Pequeno Urso, eles criaram protagonistas se baseando no livro do Peter Rabbit, do Pedro Coelho, onde uma coelhinha, que a princípio recebeu o nome de Nina, iria se aventurar pela floresta na companhia de outros animaizinhos, que seriam justamente um macaco, um touro e um esquilo, e que contariam com a ajuda das crianças que estavam assistindo para resolver problemas de lógica, quebra-cabeças e outras coisas do tipo. E como o inimigo natural de um coelho é uma raposa, que inclusive é um dos principais vilões das histórias do Peter Rabbit, o raposo foi então também incluído nesse projeto. Essa não! Outra coisa que também tá na história desde o projeto inicial é o Trio Party, o gafanhoto, o caracol e o sapo, que sempre aparecem tocando instrumentos quando a Dora supera algum obstáculo, e que cuja função era de fazer aquelas musiquinhas que tocam nos joguinhos, quando os personagens passam de fase. Só que o mais engraçado é que nada disso foi projetado para ser um desenho. A Nick não queria fazer uma animação porque achava que iria ficar muito caro. E o programa estava sendo então projetado como um live action, onde todos esses personagens seriam pessoas fantasiadas como bichos. Só que felizmente a animação acabou sendo aceita e por algum motivo que nunca foi explicado, não sei se porque a coelhinha não tinha ficado legal ou eles ficaram com medo de serem processados pelos detentores dos direitos de Peter Rabbit, a Nina foi alterada para uma menina de verdade, e que nessa primeira transformação foi curiosamente desenhada, tendo como base a sobrinha de um dos criadores, que no caso era uma menininha ruiva de olhos verdes. Essa fase aí recebeu o título provisório de Nina Pop-Up Puzzle, dando ênfase aos desafios, os quebra-cabeças, que ela encontraria para resolver pelo caminho. Só que obviamente tudo mudou quando um dos chefões da Nickelodeon foi para uma conferência sobre representatividade latina na televisão, onde ele se comprometeu em levar mais diversidade para dentro dos seus programas. E ele então orientou que a Valerie e o Chris colocassem isso dentro desse novo projeto. Bom, por coincidência, a Valerie era justamente casada com um homem de ascendência latina, o Leslie Valdez, que obviamente ela levou para a produção da série, onde ele ajudou a estabelecer o conceito final do que viria a se tornar Dora Aventureira. No caso, eles viajaram para Costa Rica, fizeram uma grande pesquisa sobre as pessoas, as famílias e principalmente as florestas de lá, e voltaram com várias ideias,
começando obviamente pela alteração do design e o nome da protagonista, que de ruiva virou uma menina com cabelos e olhos escuros, e teve seu nome alterado para Dora. E eles decidiram que além da interatividade, o desenho também iria ensinar um pouco de espanhol, pois na versão original desse desenho, a Dora ensina espanhol para as crianças e não inglês. Vamos lá, come on! Come on, vámonos! Ah, e é claro, o título também mudou para Dora Aventureira. Puxa vida. Enfim, e com o projeto finalizado, em 1998 eles fizeram um episódio piloto, que curiosamente trazia designs bem diferentes para os personagens. O Botas, por exemplo, nem sequer tinha botas, já o Tico o Esquilo e o Benny e o Touro também eram muito diferentes. Bom, e esse piloto acabou sendo aprovado pela Nick, que só alterou mesmo o design dos personagens coadjuvantes, e a produção da série se iniciou para a estreia no ano 2000. Uma curiosidade é que, a princípio, eles pensaram em fazer o desenho animado em CGI, mas acabaram desistindo devido ao alto custo de produção. Já uma outra curiosidade é que depois que a ideia do coelho foi descartada, os executivos do canal tentaram convencer os criadores a tirarem o raposo, que eles pensavam que poderia ser um bicho assustador para as crianças pequenas. Porém, a Valerie e o Chris bateram o pé e fizeram questão de mantê-lo, justamente para ensinar as crianças a dizer não quando estivessem diante de algum conflito. Puxa vida, puxa vida, puxa vida, puxa vida, puxa vida. E assim foi. O desenho animado estreou em agosto de 2000 nos Estados Unidos. Oi, eu sou a Dora. E instantaneamente se tornou um fenômeno, durando incríveis 8 temporadas e lhe rendendo o título de uma das séries animadas mais bem-sucedidas da Nickelodeon. Quanto à história, seguiu justamente o mesmo conceito dos joguinhos para PC. A Dora, aliás, era uma personagem que vivia dentro do computador. Ela era um personagem de videogame, e por isso ela sempre interagia com o público, já que ela só podia se mover quando recebia uma ação. Inclusive, nas primeiras temporadas, é possível ver o cursor do mouse clicando nos desafios, que foi algo alterado nas últimas temporadas, devido à chegada do touchscreen, onde o cursor saiu e ficou apenas o brilhinho, como se alguém tivesse apertado com um dedo. E esse desenho fez tanto sucesso que acabou ganhando peças para teatro, muitas mercadorias, livros, jogos de videogame e até uma série irmã, produzida pelos mesmos criadores, que foi a Go Diego, Go, onde o Diego funcionava como uma versão masculina da Dora. Cubra os olhos e prepare-se pra contar. Bom, daí agora a gente vai pular pro ano de 2013, quando a Mattel decidiu entrar nessa história. A série original da Dora Aventureira já havia terminado há alguns anos, mas continuava muito popular e sendo a maior representante de uma animação com protagonistas latinos. E a empresa de brinquedos viu nessa personagem a oportunidade de criar uma linha de bonecas com mais representatividade. Eles se uniram então a Nick para desenvolver uma continuação pro desenho original, onde a protagonista estaria um pouco mais velha, obviamente para fazer bonecas mais no estilo Barbie, que foi como surgiu Dora e seus amigos na cidade, produzida entre 2014 e 2017, totalizando 2 temporadas. O Mapa App pode achá-lo na pirâmide. Diga Mapa App. Ah, e é óbvio que não podemos esquecer do filme, né? Que curiosamente levou mais de 10 anos para sair do papel. O filme Dora e a Cidade Perdida começou a ser planejado em 2008, quando a série original ainda estava em desenvolvimento. E a ideia era lançar a princípio como um filme especial apenas para televisão. Só que devido a algum problema nunca divulgado, ele só foi sair em 2019 e diretamente para os cinemas. E curiosamente ele ignorou a série Dora e seus amigos na cidade e criou uma versão totalmente diferente de como seria uma Dora adolescente. Oi, eu sou a Dora e estou sendo perseguida por elefantes pigmeus raivosos. Você pode dizer elefantes pigmeus raivosos? Enfim, mas mudando de assunto, eu sei que eu falei aqui que a Dora vive no mundo virtual e age mais como uma personagem de videogame e tals. Porém, é importante destacar que ela também possui uma história de fundo. Ela tem uma família que participa ativamente dos episódios e, obviamente, tem a sua própria lore, como a história de como ela conheceu o Botas, o raposo e os demais animais da floresta, que foi algo revelado pra gente no segundo episódio da 4ª temporada, chamado A Primeira Aventura da Dora, onde podemos ver ela ganhando um kit de aventureira dos seus pais e onde ela decide sair sozinha para explorar a floresta com ele. Daí ela acaba encontrando umas pegadas de Botas pelo caminho, as segue e se depara com um macaco usando elas.
Só que então surge o raposo e tenta roubar os sapatos do bichinho. E depois de impedi-los, os dois partem então numa jornada, onde encontram os demais animais e ajudam o trio de bichinhos músicos a fazer uma grande apresentação para uma abelha rainha. E esse trio fica tão agradecido pela ajuda que decide sempre tocar músicas para Dora daquele momento em diante. Uma história com tudo bem fechadinho, né? Legal! Bom, já uma outra curiosidade é que o Chris Gifford, a Valerie Walsh e o seu marido continuam até hoje trabalhando da Nick. O Chris numa área mais executiva e o casal recentemente desenvolveu uma série com os traços bem parecidos com Dora e também com uma pegada latina, que foi o Santiago dos Mares. E é isso, pessoal, conseguimos! We did it! Conseguimos! Nós fizemos um bom vídeo hoje, né? Mas me diz, qual foi a sua parte preferida? Eu também gostei disso. Ele conseguiu! Puxa, ele é bom mesmo! Way to go!